Dos Reis, capítulo de número 2. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Na verdade, ele vai subir num redemoinho. E aqui nós temos uma narrativa da transição do período de Elias para Eliseu. Nós sabemos que Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Capítulo 2, verso 1 diz: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Vejamos, aqui nós temos regiões que, na verdade, eram regiões conhecidas dentro do contexto do Reino do Norte. Gilgal, Betel, Samaria, e ele vai vir descendo até Jericó, e nós vamos avaliar tudo isso. Então Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Gilgal é a primeira cidade onde Israel colocou os pés com Josué lá na invasão da terra. Verso 2: E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, que é outra cidade do norte. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. E o Elias está indo e Eliseu colado. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. Vejamos, quando fala os filhos dos profetas, é o que nós já tratamos muitas vezes aqui. Antes, lá atrás, antes de Samuel, nós tínhamos o que era chamado de profetas estáticos. O que eram os profetas estáticos? Eram aqueles que não tinham controle, não tinham líderes, não tinham ninguém. Então eles faziam o que dava na telha deles, lembra? Nós vimos isso lá atrás em Samuel. Eles tinham aquele estado coletivo de transe, não tinham nenhuma padronização. Já a partir de Samuel, surgiram as escolas de profetas. E aqui quando fala os filhos dos profetas, na verdade, você teria que ler da seguinte forma: os discípulos dos profetas. Porque a linguagem filho e pai era usada para justamente demonstrar o discípulo e o mestre. Então, quando fala os filhos dos profetas, quer dizer, de uma das escolas de profetas que existia, no caso aqui em Betel. E eles começaram a dizer para Eliseu: olha só, hoje Deus vai levar o teu senhor por cima da tua cabeça, está sabendo? Ele fica quieto, eu sei. E isso quer dizer que já era conhecido entre os profetas que automaticamente Elias seria tomado para o Senhor. Verso 4: E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Veja que Elias quer se desvencilhar de Eliseu, mas o Eliseu está ali colado, porque o Eliseu sabia que ele seria tomado. E na cabeça de Eliseu, ele já tinha um planejamento justamente de solicitar o que ele vai fazer aqui, um clamor a Elias. Então ele fala: vai para lá. Ele: não vou não. Aí o que acontece no 5? Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai, quer dizer, fica quieto. Você não sabe ficar quieto não, eu sei disso aí. Quer dizer, se vocês sabem, muito mais eu que estou colado com ele. Porque nós sabemos que quando Deus tomou a Eliseu, e Eliseu passou a ser o seu discípulo, e não somente seu discípulo, ele passou a ser o seu servo particular, porque era ele que deitava as águas sobre as mãos de Elias. Então, na verdade, ele sabia do esquema. E Elias vai para lá e vai para cá, e ele manda ele sair, e ele não vai. Só que ele está irritado que todos eles ficam falando. Ele falou: fica quieto, eu já sei disso. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Sempre que ele fala vive o Senhor e vive a tua alma, era um hebraísmo. Era uma forma de dizer o quê? Como Deus existe, como ele está vivo, eu não arredarei pé de perto de ti, ficarei junto. Aí eles foram juntos para o Jordão. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. Olha aqui. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Vamos ver. Quando o Elias vai junto, tem 50
50 discípulos dos profetas que estavam ali justamente de longe, olhando, porque sabia que o evento aconteceria a qualquer momento. Então justamente eles estão ali parados, olhando. E o que acontece aqui? Nós temos um período que é o período justamente da sucessão. Porque nós sabemos que pela forma normal, a sucessão dos sacerdotes era algo hereditário. Era hereditário, passava de pai para filho. Mas da questão de reis e profetas, isso aqui não acontecia muito não. No caso aqui, o Eliseu está colado, porque o Eliseu sabe que ele é o sucessor de Elias. Só que ele não tinha conhecimento do plano na sua íntegra. Então ele está ali justamente coladinho, esperando o momento certo. O que Eliseu está querendo é justamente ficar colado a Elias e fazer o pedido que ele vai fazer aqui na frente. Mais 50 discípulos estão ali coladinhos. 8, verso 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Vamos lá. A questão do Jordão se abrir, ele vai nos levar, nos transportar para episódios como o Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abriu, Israel passou, e quando Josué também atravessou o Rio Jordão na ocasião da entrada em Canaã. Foram 2 episódios, e esses 2 episódios também falavam de 2 elementos que estavam passando um período de transição, porque automaticamente Moisés passou também o cargo para o Josué. E ambas as situações foram por eleição divina, nunca por questão hereditária. E aqui você tem mais uma vez o Elias batendo na água do Jordão, o Jordão se abrindo. Só que a diferença é que o Mar Vermelho, nós sabemos, a água estava parada no plano, enquanto que o Jordão, a água vinha numa ribanceira lá de cima do Hermon e desembocava lá embaixo, lá no Mar Morto. Então o que acontece? Aqui ele pega a capa, dobra, bate com a capa nas águas. A capa, na verdade, simboliza sempre a capa. Ela vai simbolizar a virtude que a pessoa tem. Em alguns casos a capa tem a virtude positiva, e em outros a capa tem virtude negativa. Era o caso da capa do cego de Jericó. Aquela capa era negativa, ele abandonou-a, e aqui a capa ela é positiva. Então ele tem a capa, ele fechou, bateu, a água abriu. Então o que acontece? Ambos passaram em seco. Então é a terceira passagem bíblica em que as águas se abrem para alguém de Deus passar. E sempre que acontece é milagre, porque os elementos da natureza estão envolvidos. O que acontece no 9? Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Vamos lá. Essa questão aqui, que é muito falada, mas pouco esclarecida, ela nos apresenta um ponto. Por exemplo, Eliseu ficou colado. Nós sabemos que Eliseu, ele foi praticamente o último, visivelmente o último, a ser chamado por Elias. Ele foi eleito. Ao contrário dos demais, os discípulos, eles vêm e escolhem seu mestre. Já o Eliseu, Elias veio com a missão dada por Deus, e ele foi e jogou a capa sobre ele, lembra? E chamou para si. E ele passou a ser sua propriedade. Assim como como Moisés e Josué. Então, nesse momento, quando o Elias está prestes a partir, e o Elias percebeu que ele estava junto, que o Elias não é bobo nem nada, o próprio Elias pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Tipo assim, você quer alguma coisa, não quer? Porque você está colado comigo. E aí o que ele pede? Ele pede porção dobrada do Espírito. Mas é aquela questão, porção dobrada do Espírito não é questão de, digamos assim, de algo sobrenatural naquele lado de fazer os milagres. Os milagres são consequência dessa porção dobrada. O que ele está querendo dizer aqui é que ele queria um direito de primogenitura. Ele queria, na verdade, receber 2 vezes como alguém recebe. Vamos te dar um exemplo. Quando o filho primogênito, ele assumia a sua primogenitura, ele tinha direito à porção dobrada dos bens do pai.
Já o filho mais novo não. E como Eliseu aqui, ele entrou por último, ele na verdade ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo tomar, receber essa porção dobrada. Esse revestimento dobrado. Na verdade, essa herança seria algo hereditário, espiritualmente falando. Então ele quer que o ministério dele exerça coisas que sejam dobradas, que na verdade tenham duas vezes as coisas que Elias fez. E realmente nós veremos aqui, porque o ministério de Elias ele foi objetivo. E nós não tivemos tantos milagres no ministério de Elias. Já no ministério de Eliseu, nós teremos muitos milagres. Na verdade, o Elias, ele praticamente teve 7, o Eliseu vai ter o dobro, que será 14. Então, essa dobra de milagres mostra um sentido de quê? De desenvolvimento ministerial. Então essa porção dobrada não era mais poder que ele teria, não era mais força para fazer isso, não. Porque geralmente se confunde com os milagres. Os milagres era justamente a consequência do ministério ativo dele. Porque você percebe que o Eliseu ele era isolado, ele era do campo, ele era do mato. E já o Eliseu não, Eliseu sempre estava no meio da cidade, mexendo com pessoas, com o rei, com a sunamita, com esse aqui, com aquele ali. Então, quando ele pede porção dobrada, ele, na verdade, quer um direito de primogenitura. E como nós estamos trabalhando aqui com eleição não vem do homem, eleição vem de Deus. Olha o que o Elias diz. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, o 10, e disse, Elias no caso, coisa dura pediste, quer dizer, isso é muito difícil, meu filho. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Então ele está querendo dizer o seguinte, olha, uma coisa eu sei, Deus mandou eu chamar você, eu te chamei. Agora daí para dizer que você vai ser o herdeiro de primogenitura, porque se você colocar numa linha isso aqui, você tinha vários discípulos, mais antigos do que ele. Então o que ele está querendo é justamente herdar esse lugar privilegiado, porque ele tinha vários discípulos, só que o Eliseu, ele chegou por último a princípio, e ele estava com um cargo de servo. Então ele falou, olha, eu não posso fazer nada não. Discípulo, você pode ser meu, porque eu te fiz, porque Deus mandou. Agora tu recebi porção dobrada, vamos fazer o seguinte, se você estiver comigo, quando eu subir, então vamos entender que sim. Se não for, Deus não permitiu. 11. E sucedeu o quê? Indo eles andando e falando, olha só, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, na verdade, nós sempre falamos a respeito da carruagem de fogo, dos cavalos de fogo, mas os cavalos e a carruagem simplesmente separou ambos. Mas na verdade ele subiu num redemoinho. Aqui nós temos algumas coisas a serem faladas. Primeiro que quando nós falamos de fogo, sempre fogo é o símbolo máximo, a expressão máxima da presença de Deus. Isso aí, porque tudo que relativamente é lidado com fogo é com a presença de Deus. Quando fala carro de fogo e cavalos de fogo, é porque nós vamos entender que sempre que trabalhamos na terra com exércitos, carruagens, nós temos aqui um reflexo daquilo que existe na eternidade. Muitos falam, mas isso aqui é só alegoria. Não é não. Se você trabalha no sentido de carro, de cavalo, de todo sentido, nós vamos compreender por que eles são de fogo. Por que a espada é de fogo? Porque, como eu falei, fogo é presença de Deus, é a manifestação máxima do Senhor. Então, carros de fogo, cavalos de fogo, está mostrando o quê? Que quem veio buscar Elias era justamente da parte de Deus. Aí separou a ambos e Elias subiu. Quando Elias sobe, ele é símbolo, aí a aplicação, ele é símbolo do arrebatamento da igreja. Ele é símbolo do arrebatamento da igreja. Assim como Elias subiu, veja bem, assim como Elias também subiu, ele é símbolo de Jesus subindo aos céus. E quando ele sobe, o que vai acontecer? No versículo 12, o que vendo Elias clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por que isso? Porque quando ele fala, meu pai, pai era a forma que o discípulo chamava o mestre. Então seria o mesmo que ele está falando, meu mestre. Aí ele fala carros de Israel
e seus cavaleiros. Por que carros de Israel? Se eram carros de fogo, carruagens de fogo. E por que ele fala em seus cavaleiros? Porque os cavaleiros das carruagens, que não falou no versículo 11, na verdade eram anjos. Então, se você pega os carros, os cavalos, os anjos, eles eram seres, não são seres da primeira criação. Só que ele fala que são carros de Israel. E você vai entender por que ele fala isso. Porque ele está compreendendo que aqueles carros e aqueles cavaleiros, na verdade, estão ali para proteger a Israel. Tanto é que uma outra tradução seria: para Israel como um poderoso exército. Ou seja, a visão de Eliseu, e ela era aprofundada, ele percebeu o quê? Que aqueles exércitos de fogo, de carruagens, etc., estão permanentemente ao lado de Israel. Então, quer dizer, uma questão triunfal, um exército incomparável que mostrou que um profeta simples valia muito para Deus. Mas é como falei, a hora que ele sobe em um plano simboliza o arrebatamento da igreja. Certo? No primeiro plano. Mas no segundo plano também mostra a ascensão de Jesus. Porque Jesus também subiu. E quando ele fala, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, você vai compreender o quê? Porque se ele subiu ao Pai, mostra que Jesus, quando subiu, ele subiu para quem? Subiu para o Pai. Isso é teologicamente falando. Mas tem mais algo interessante aqui, ó. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Olha aqui, ó, as duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, ó, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Vamos entender. Ele é sucessor de Elias. Você entendeu? Aí você entende. Pô, peraí. Se ele é sucessor de Elias subiu, Jesus subiu, a capa desceu. Correto? Essa capa, nós já vimos que tem algumas situações envolvendo capa. Primeiro, Elias jogou a capa sobre Eliseu, falou, tu é propriedade minha. 1. 2. Quando ele usa a capa para abrir o Jordão. 2. Aquela capa mostra que é um símbolo de virtude, correto? Como eu já falei anteriormente. Aí, símbolo de virtude. Agora, 3. A capa ficou para quem? Ficou para Eliseu. Então Eliseu diz que ele rasgou em duas partes as suas vestes. Quando ele rasga em duas vestes, ele está praticamente mostrando o quê? Que ele está rompendo com a parte anterior, com o seu ministério anterior, porque Elias subiu e está dando início ao ministério seu, né? E ele rasga em duas partes. Você lembra lá atrás? Ele queria porção dobrada. Então as duas partes simbolizam ali a primogenitura espiritual que Eliseu solicitava. E a capa ficou como confirmação, porque é um elemento de confirmação. E como nós entendemos que a capa é a virtude, ali simbolicamente, aí levando para a igreja, se Elias subiu e é Jesus, e é símbolo que a igreja também será arrebatada, e a capa desceu, na verdade a capa que fica para Eliseu é símbolo do poder que Cristo derramou sobre a igreja que fica na terra. Então você vai ter que trabalhar com várias analogias aqui. E diz o seguinte: e voltou-se e parou à borda do Jordão. Aí o que acontece? Ele vai dar prosseguimento àquilo que Elias, que era o seu mestre, deu início. Então quer dizer, Jesus iniciou e a igreja, ela automaticamente repete o mesmo. O que ele fez no 14? E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, quer dizer, ele bateu. E disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vamos entender agora. Fechou. Elias e Eliseu, o mestre e o discípulo, o pai e o filho, não é isso? O que sobe e o que fica, Cristo e a igreja. Então, quando nós entendemos isso aqui, nós começamos a entender. Quando Jesus subiu, ele falou assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, correto? Eis que vos dou poder, todo poder me é dado no céu e na terra. Então o poder que a igreja tem, quando falamos a igreja, tem a coletividade, mas principalmente eu sempre digo a individualidade, nós temos uma herança que vem com Cristo, E você fala, mas a herança de Elias, porção dobrada? Porção dobrada. Porque ele teve um direito de primogenitura. E a igreja? Porção dobrada também, sabe por quê? Jesus, ele disse
que nós, que cremos nele, faremos obras maiores, porque ele foi para o Pai. Então nós entendemos aqui uma grande aplicação voltada para a igreja, uma grande aplicação voltada para essa questão, e agora começa o ciclo de Eliseu. Aqui era sinal da presença do Espírito Santo sobre ele. Agora, veja bem, a porção do Espírito Santo ele já teria. Só que quando ele herda a porção dobrada, ele vai ter uma ação ministerial mais extensa, que é aí que muitos se confundem nessa questão. Eles acham que a porção dobrada é poder para fazer milagre, não é isso. A porção dobrada é uma maior amplitude ministerial. Agora, dentro desta amplitude ministerial, automaticamente você tem como consequência os milagres que se sucederam, né? 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Ou seja, eles reconheceram em Eliseu a mesma virtude de Elias. Agora nós vamos dar um tiro, voltar lá atrás, lá na época de Josué. Lembra? Quando Josué sucedeu a Moisés, também o povo reconheceu em Josué a virtude que estava sobre Moisés. Mas lá tinha capa? Não tinha capa. Então quando nós falamos de capa ou cajado, são símbolos. Na verdade, o poder, a virtude nunca estavam nos elementos. O poder e a virtude estava naquilo que Deus designava. E Deus já tinha designado lá atrás que o Eliseu era sucessor. Era sucessor. Só que, na verdade, ele quando fala, tu serás meu sucessor, o Elias, ele falou, bom, ele é sucessor, mas eu não posso fazer nada. Quem vai mostrar se ele é sucessor ou não, aí já é Deus. E o que acontece? O Eliseu pediu uma reivindicação e aquela desceu sobre ele. Olha no 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas, não, já foi 16. E disseram-lhe, eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em alguns dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse, não os enviei. Tipo assim, não adianta, ele não vai estar por aí. Ele foi levado, ele foi tomado. Mas eles insistiram ali. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar. Quer dizer, apurrinhar até que ele falou, então vai. Ó. E disse-lhes, enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não acharam. Olha, 3 dias de pente fino. Eles fizeram um pente fino em toda uma área, para verificar se o Elias estava por ali. Moral da história, o Elias não apareceu. Aí eles voltaram. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis? Aí ele está falando, por que vocês foram? E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação desta cidade. Olha aqui, ó. Já vai começar o partidarismo aqui, ó, aproveitar, o oportunismo, melhor dizendo. Eles disseram assim, eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Quer dizer, olha, já estão jogando uma pro Eliseu, tipo, pô, você agora é o sucessor de Elias. Essa cidade é boa, mas a água é ruim, a terra é ruim. E disse ele, trazei-me uma salva nova, salve uma bandeja, e ponde nela sal. Sal sempre era símbolo de quê? De coisa boa, e atribuía-se ao sal poderes purificadores, como para preservar e etc. Por isso que ele usa o sal. E lhe a trouxeram, quer dizer, a salva com o sal. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Porque eles tinham apresentado para ele isso. Eles tinham apresentado para Eliseu o seguinte, a cidade é boa, porém as águas e a terra são ruins. E o que Eliseu fez? Ele pediu sal, né? Ele pediu a salva, que é a bandeja, ele pediu a salva, pediu o sal, e automaticamente ele vai jogar aquilo ali na água e vai ficar purificado. De novo, o milagre não acontece pelo elemento, acontece pela virtude que está nele. Senão você pode agora jogar sal num monte de lugar e não vai acontecer nada. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ele falou,
Aí acontece, ficaram pois sãs aquelas águas até o dia de hoje, quer dizer, até o dia que foi escrito, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Aí começa uma série de milagres, e a verdade já começa quando ele bate na água, e a água abriu. A água abriu conforme Elias, então ele já tinha uma virtude. Então nós verificamos aqui que o Eliseu, ele vai ter justamente o quê? Ele vai ter um prosseguimento ministerial, só que ele é público, já percebeu? Ele está na cidade, está conversando com pessoas e etc e tal. Ele vai ser o grande sucessor de Elias. Aí diz mais aqui no versículo 22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, já foi, 23. Então subiu dali a Betel. E, subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade. Rapazes pequenos são jovens, adolescentes. E zombaram dele e diziam-lhe: sobe calvo, quer dizer, ô careca, sobe careca. Calvo a gente sabe que é careca. E essa subida aqui, ele está se deslocando de Jericó para Betel. Nós sabemos que Jericó está embaixo, Betel está em cima. Então, de Jericó, na verdade, de Jericó a Betel, tinha que subir mais ou menos 250 metros ao nível do mar, quer dizer, subida, só de subida. Porque você estava numa altura de automaticamente 880 metros acima do mar. Isso quando você chegava em Betel. Mas como você estava em Jericó, você já estava mais baixo. Então você tinha que subir 250 metros. No sentido da altura do mar, porque o território de Israel, você percebe se você tiver um estudo aprofundado, conforme você vai chegando para a região sul, aí vai abaixando até chegar no Mar Morto. Então ele saiu de Jericó, voltou a Betel, então mais ou menos 250 metros acima do nível do mar. E é justamente ali onde aparecem esses rapazes e começam a chamar careca, 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 sobe careca, porque está em subida. Ele estava saindo de Jericó e indo em direção a Betel. Então quem fazia essa rota estava subindo. Por isso eles falam sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo, que está subindo, né? Aí vamos lá, 24. E virando-se ele para trás, ele não gostou, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Agora o que vai acontecer aqui, ó? Ele proclama uma maldição. Essa maldição era chamada de imprecatória. Oração, maldição imprecatória, e isso não é permitido no Novo Testamento. Jesus falou que isso não deve ser mais feito, porque tem gente que lê isso aqui e vai usar como base para sair amaldiçoando as pessoas. Não faça isso. Aqui diz que ele amaldiçoou dentro do sistema de época. Ele é uma autoridade, eu até compreendo o que tinha na cabeça dele. Quem já ocupou algum cargo aí, até dentro das igrejas, de repente isso acontece muito, quando uma pessoa assume um determinado posicionamento, uma posição, ela fica, até ela se estabilizar naquilo ali, ela fica meio que soberba, meio que presunçosa. Então o que acontece aqui é que ele não aceitou que aqueles rapazes ficassem brincando com ele. Então ele se irou e mandou-lhe uma maldição. O que aconteceu? 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Tu vai falar, mas como que um profeta, um homem de Deus faz isso? É o que eu te falei. Você está no período da lei, período de maldição, período de imprecatórias, mas ele falha. Por que ele falha? Porque na verdade ele estava se sentindo agredido, ele não teve um controle muito acentuado. Mas isso aqui era muito comum na época. Você lembra que até o próprio Elias, em cima do Monte Carmelo, quando ele chegava, desce profeta, homem de Deus, ele falou: se eu sou homem de Deus, desce fogo. Então isso aqui era muito relativo para a época. E 42 daqueles pequenos. 42, o número, dentro da simbologia, da numerologia bíblica, sempre está relacionado a algo destrutivo. Sempre. É igual lá no Apocalipse. Quando você trabalhar com 42, serão 42 semanas, vai ser justamente aquele período da divisão do Império da Besta, 3 anos e meio, 3 anos e meio, porque 42 dá equivalente a 3 anos e meio. Então, dentro da Bíblia, esse número é sempre ligado a algo destrutivo, algo que destrói. Verso 25 diz: e foi-se ele dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria, porque a área do norte, onde Elias passeava e andava, é a mesma região que ele vai desenvolver seu ministério. O Monte Carmelo, Samaria, Jezreel, são aquelas áreas ali. Quando fala de Betel, Gilgal, já é mais para baixo do mapa. Mas o certo é, Eliseu foi o grande substituto de Elias. Ele teve a primogenitura espiritual que ele pediu, e você vê que é cargo eletivo divino, não foi hereditário, porque dentro da genealogia, tanto dos reis quanto dos sacerdotes, havia uma hereditariedade,
passava de pai para filho. Já com os profetas aqui, não tem acontecido isso. Quer dizer, Deus falou, é aquele outro. Até porque tinha muitos discípulos de Elias com muito mais tempo de esteira do que ele. E Eliseu chegou por último e sentou na janela primeiro. Mas o certo é o que acontece. É que Deus é que escolheu e designou aquele. Agora o Eliseu, que não era malandro, ele falou, se eu vou ser o primeiro, então eu quero a primogenitura, eu quero porção dobrada desse espírito. Então quer dizer, a ascensão de Elias concluiu o ciclo do grande profeta Elias. E começou do Eliseu. E é aquela questão, o número de milagres de Elias, ele automaticamente vai ser dobrado em relação ao número dos milagres os milagres de Eliseu serão dobrados em relação aos milagres de Elias. Então esse foi automaticamente segundo livro dos Reis, capítulo de número 2.